Deputado, nessa mesma questão que nós estamos debatendo aqui, hoje foi noticiado a cassação do Ramagem e do Eduardo Bolsonaro. Gostaria de saber qual a sua visão sobre essa questão, já que estávamos falando de imunidade parlamentar, Seixas de Brasília, Olha, Raquel, esses assuntos correlatos. Olha, Raquel, primeiro que eu acho que quando você tem uma decisão da mesa, e isso foi votado há alguns anos, não sei se é 2 ou 3 anos, até em relação ao Conselho de Ética. Tem deputados sendo punidos, por exemplo, como o Gilvan da Federal, que foi punido 3 meses, saiu direto da mesa para o Conselho de Ética uma decisão pronta. Então, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, ele passa a ser, ele se tornou um cartório. Então, vamos supor, o Gustavo é um deputado federal aqui de São Paulo, ele é sorteado, ele vai ser o relator do pedido de cassação do deputado X e você só assina. Então, quando... eu não vou entrar no mérito do Ramagem e do Eduardo, porque eu conheço os dois pessoalmente. E menos 2. E menos 2 pessoas que nunca roubaram. Que nunca foram infiéis às suas ideias em relação aos seus eleitores. A gente já perdeu Eduardo, Ramagem, Carla Zambelli. Está apagadinho lá, apagou. A gente tem deputado, por exemplo, não é uma crítica, o relator da reforma da reforma tributária foi o Aguinaldo Ribeiro. Pô, entra na Wikipédia do Aguinaldo Ribeiro. Entra. Eu não estou acusando ele de nada, não, mas só entra. E ele foi escolhido para ser o relator da reforma tributária. Caramba. Com todo respeito ao Aguinaldo, mas tem o currículo ali. Claro. Tá? Então, quando o Hugo Mota faz isso numa quinta-feira, dia 18 de dezembro, onde não tem mais deputado lá, porra, no mínimo, tá? Deselegante. Deselegante e injusto com os próprios deputados e senadores, que isso deveria ter sido posto em votação. E ponto final. Victor. Deputado, a gente está tendo uma guerra agora na Câmara, que está envolvendo Arthur Lira, Hugo Mota, está envolvendo outros atores, né? E, inclusive, está sendo levado para o Senado um pouco dessa briga, né? De lá de dentro, a sua visão, quem é Hugo Mota, né? Como, na verdade, age Hugo Mota? E para quem que ele está trabalhando diretamente? Porque a gente nunca sabe, o cara é uma incógnita, daqui a pouco ele vota uma coisa, daqui a pouco ele vota outra, está contra o governo, está a favor do governo, está a favor do bolsonarista, a favor da esquerda. Hugo Mota, eu como professor de educação física, eu sento ali, eu gosto muito de analisar o comportamento das pessoas, né? Os olhares, a sensação de medo, a sensação de coragem. Eu vejo uma pessoa, assim, longe de ser um malvadão, tá? Mas uma pessoa muito comprometida e pressionada. Eu não gostaria de estar na pele dele. Mas ele se propôs a estar naquele lugar. E um histórico, né? Às vezes do pai dele, político, lá na Paraíba. E muita pressão ali dos dois lados. A gente está falando de um Estado brasileiro hoje que as correntes políticas não estão equilibradas, onde os deputados, inclusive os deputados que parecem que estão no comando, têm medo de citar o nome de determinados ministros do Supremo. Então, uma situação bem difícil a dele. Muito difícil.